Boa tarde para mais um Dribate com esse jardim ainda mais florido hoje. Nós estamos com a Kellen, tão linda, tão maravilhosa. Jovem, dá uma chegada aí nessa moça linda. Olá. Olá, gente. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Podia ser Miss Universo, não é? Você viu a roubalheira que foi Miss Universo? Foi uma roubalheira, porque a Miss, acho que Suécia... Era bonita. Não, nós vamos entrar light hoje. O pessoal deve estar assim, mas que isso? Vieram aqui para falar de Jesus ou de Missy? Eu assisti o finalzinho, Adriana. Assistiu o Foi finalzinho? muito engraçado, eu gostei de ver. Eu assisti todo, porque eu estava em Copacabana com as minhas irmãs, minhas sobrinhas, minha mãe. Foi o programa da um noite. bando de mulher. Um bando de mulher. E eu não sei por vocês, mas mulher gosta de ver mulher bonita. Ah, é. Né? Não é? Inspira, não inspira? Inspira. Então hoje eu estou inspiradíssima aqui com a Kelly. Mas foi uma marmelada, porque a Miss Suécia que devia de ganhar, entendeu? Quem ganhou foi Miss Angola. Uma morena bonita. É, a morena bonita, mas não chegava aos pés da outra. Eu não via É. essa parte da Suécia, também, não. ela Só vi o ganhou. final. É, não chegava, não. Não dava para Angola, não. Mas não dava mesmo. É, né? É. Que pena. Eu não tenho nada a dizer. Não dá pra Angola, às vezes. O que é? Como é que é a Às vezes, situação? às vezes Angola que deu. Aí saiu Angola. Olha a Karine. Karine sempre vem com... Quando eu me calar, você me deixa calada. Tá bem? Não, de jeito nenhum que eu não vou perder essa. E aí, Claudinha, você tá bem hoje? Tô ótima, graças a Deus. Eles estão até aproveitando muito a respeito disso, né? Pra estar enaltecendo a questão do negro mesmo. Não que eu tenha algo contra. Até na minha família tem muito Mas negro. como é que fala aquela paradinha de vaga em faculdade? É o que mesmo? Cotas, né? Cota pra negro. Não pode escolher Miss por cota. Entendeu? Não pode escolher Miss por cota. Tá Estão lá no aproveitando concurso de mesmo Miss. para poder fazer É a cara, o corpo mais bonito. Tem que ver a cara e o corpo mais bonito. Se a Miss Angola fosse a mais bonita, Tudo teria bem. sido a mais bonita. Mas por cota... Se fosse assim, entre as que estão na cota, a mais Tem gente que bonita quer ser seria, mais né? bom do que a verdade, entendeu? Aí não rola. coisa Bom, então complicada, né? É. Dri, tem um e-mail aqui da Marina Sim. e ela fala a respeito do medo. O que pensei hoje foi sobre Primeiro eu o quero medo. dar um beijão para Marina. Agradecer a ela. Foram uns 3 ou 4 artigos, né? Foram. A Marina tem um blog. Qual é o nome do meu blog? Ela diz aí o nome do blog? Não, não diz, cita não. aqui não. Ah, porque seria tão interessante as pessoas acessarem, porque elas têm histórias. Ela é assistente social na Holanda. Então, é divertidíssimo, porque a Marina é liberta de todo mal. E aí ela conta as experiências que ela teve no hospital, e ela tem aquele tratamento de choque, assim, mais ou menos tipo eu, entendeu? Que ou a pessoa já morre logo, ou então vive Na para sempre. verdade, os textos da Marina estão no blog do Bento Souto. É só procurar no Bento Facebook. Souto? É. Procurar no Facebook o Bento Souto e ele coloca os textos dela todos lá. É. Muito legal de ler, vale a pena. Então vamos lá. Qual é o tema que a Marina sugere? Ela sugere Marina, um beijão, ó. Mua. Ela sugere um tema que fala sobre medo da morte a partir da maternidade. E É uma ela- boa. Ela está pedindo para que a Bom gente tema. monte aqui um Mas debate a lê respeito esse disso. trechinho do e-mail dela. O que pensei hoje foi sobre o medo da morte a partir da maternidade. Fala num debate sobre o medo da morte? Só isso? Só, você Não quer tem? que leia mais um pouquinho? Quero. Desde que me tornei mãe, tenho Esse sentido é o medo ponto. da morte. É normal, mas é angustiador. Também, a Dora comentou que também sentia algo parecido, né? Quando a Sara e o Judá eram pequenos. Com certeza. E ela anda toda certa, mas foi uma boboca, viu, também, né? Amanda tá pedindo para Dora confessar isso. Ela andou perguntando por aí, mas ela ouviu muitas mulheres dizendo que Elas começaram adoram a se sentir implicar. começaram a sentir isso quando se tornaram mães, e muitas disseram que passam isso quando os filhos começam a demonstrar cuidar de si mesmos, né? Então, quando eles exato, começam a ter independência, elas perdem esse controle. Então, ela sente
esse medo junto com essas Não outras é, a mulheres. gente pode dizer que não é nem um medo da morte, especificamente da morte, mas Acho o que medo do de cuidado. ficar ausente. Da morte da função, da morte de da quem morte da maternidade, a função de cuidar daqueles serizinhos. E o amor é tão grande que você não se consegue imaginar A faltando a dedicação que eles, você né? tem durante todo Eles um falando período. assim, você começa a imaginar o filho, ai, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E ninguém tratando o filho como a gente acha que vai tratar, né? Porque Exatamente. ninguém trata do filho Não. melhor do que a gente. Eu já até escolhi Né? a mulher do 10 se eu morrer. Nossa, Tô brincando, é um exagero. Por esse Mas medo isso é aí. libertador para o O medo é Décio, tão grande, né? para todos, inclusive, Nossa. principalmente para você. Deixa eu escolher, porque pelo menos, né? Você sabe cuidar bem do O seu Ele já sabe princípio, disso? sabe? Já aceitou bem? Ele fala E já aceitou bem. o problema é se ele aceitar bem demais. Aí eu vou começar a me preocupar. Porque a gente. Eu falei, Karine, aí não gosta, né? O homem não gosta de que bobagem, ficar falando Ele dessas fala da bobagens. morte, né? E não sei o que. Eu acho que quem fala assim que tem mais medo ainda do que a gente que fala rasgado. Viu? Aí eu falei, olha, que seja brasileira. O que quer que tem que ser aconteça, brasileira, tem que ser brasileira. Pra cuidar Não dos basta meus ser filhos. boa gente, não. Tem que ser brasileiro. Não, tem que ser. Tô te pegando. A ordem! Eu não falei que as prioridades Porque são o hino assim. diz assim, boa gente Brasileira. É brava gente, viu? É brava, É né? um bairrismo fora Pode do ser- comum. Podia isso ser aí, boa né? gente, preferia muito mais. Brava, Boa boa gente, gente. brasileira. Aí, Já que Não era somos, melhor né? do que brava, gente? tá vendo? Mania de bravura, né? Por isso que a gente é brava, assim, de vez em quando. Mas enfim. Então, Temos aqui- então, olha, vamos fazer o seguinte, a gente fala desse tema do medo da morte em relação a filho pequeno no próximo programa. Isso. Beleza. Pra dar tempo às pessoas até escreverem, né? Sobre o assunto pra gente. Seria interessante, né? Seria. Talvez até Então, receber daqui uma isso semana. aí. Eu tenho até um relato a respeito. Tem um relato, é? Um momento desses que eu... Ok. Já eu fiquei passei. com vontade de saber o relato da Cacau. Foi, graças a Deus, foi muito assim, libertador. Mas temos aqui um e-mail da Amanda. 45 anos, casada há 21, convertida aos 11 anos de idade. Uau. Me converti aos 11 anos de idade e desde então vivi dentro da igreja. Não participei de nada do que era chamado do mundo. Nada absolutamente. Não dancei, não saí com amigos, não namorei. Só assumi compromissos na igreja. Sempre Você achei vê que isso mundo, correto. você vê que mundo é dançar. Está ir colocado pra entre barzinho. aspas aqui. Mundo não é você estar dentro do banheiro pensando mal do outro. Engraçado, né? É. Como é que as mundo pessoas... não tá Não é dentro de ficar na si, porta né? da Como é que igreja, as pessoas porque, olha, veem- porta de igreja não tem Não, coisa não mais tem mundana. É verdade. Eu Não mudo o tem banheiro, coisa troco. mais mundana. Troco o banheiro pela porta da Não, igreja. Ou o banheiro da Coisa mais igreja. mundana do que porta de Como igreja. diz o discurso do O pastor banheiro da alemão. igreja e o espelho do banheiro da igreja. É Espelho? Muito bom, né? O quê? O que que acontece no Todo espelho? mundo pode estar em mim, né? Tirana? Eu estou me É. vendo ali naquele Ah. espelho. Não, mas aí você já Sim. foi pro lado bom da coisa. A gente tá falando do lado. Mas olha, eu acho que quem ganhou mesmo foi a Ana Eudóxia. Yes! Com a... Mandou. Como Olha, diz o triste, discurso do velho. padre alemão. Como é que diz? Ó velhas desgarradas, quem criou o mundo foi Deus. E depois ele marca um monte de coisa na putaria da igreja. Então na porta da igreja acontece, rola muito É lance. muito É muito mundo, mundo, gente. É muito mundo, né? É, né? Então, olha, é muito melhor. Uma dança. É muito melhor Mas uma isso, dança sim. Suave, Mas melhor isso- ter saído pro Você sabe barzinho, que conversar com teve os amigos. um professor meu que falou assim, olha, as almas mais genuínas estão, mais genuínas e mais transparentes estão numa mesa de bar. Ele falou assim, e olha, meu pai falava isso, meu pai que era pastor, né? Ele falou numa aula nossa. Meu pai era pastor e ele falava que você conhece a sinceridade de uma pessoa. Na mesa do bar. A mesma, até comentei com mas você aí, esses dias, né, Cacau? Rapaz, é. Mas assim, é o exagero. É um mas exagero, né? Porque Olha como depois de tá quatro na cachaças, porta da igreja é meio complicado. você o ter uma pessoal alma- fica uma alma genuína. verborrágico, não sincero, né? Mas tudo bem. E aí? Então ela continua aqui dizendo que sempre achei isso correto. Me sentia privilegiada de estar afastada do mundo, entre aspas de novo. É porque botam isso na cabeça das pessoas. Fica dessa forma. Né? Privilegiada porque não dançou, não foi pro bar.
Apaixonei-me por um rapaz do Mas trabalho. eu tinha muita tristeza, sabe? Eu entrei nessa história dela aí de não participar do mundo, mas eu tinha uma tristeza, tô igual a Regina. Eu tinha uma tristeza de não quero poder essas participar. bobas, não. Olha, se bem que eu vou fazer uma ressalva em defesa da Regina, não foi bulhufas disso que ela falou. Não, sim, mas Ela eu tava tô falando lembrando tá. da desconstrução Então tá bom, então dela no vocês momento. entenderam, né? É, Ok. da desconstrução dela no momento, né? Ah. Mas eu tinha uma tristeza. Mas olha, todos têm. Todos têm, e aí todos se acham mais pecadores ainda diante de Deus, mais afastados ainda tristeza, porque né? não vão, mas sentem Gente, eu não conseguia. culpa por estar querendo ir. Porque Quer dizer, é eu uma ia, desgraça geral. eu tava lá e ia. A tristeza e achava uma maravilha. Aí tava, como todos falavam, Karine vive com um pé na igreja, um pé no mundo. Ah, é, Aí- pois é, de pernas bem abertas. É, né? Pra abraçar os Não tem um dois. filme assim de olhos bem fechados? No seu caso. Gente, Então, eu... E aí a tristeza que eu via era nas minhas amigas que vinham me exortar em amor. Ah, em amor, É. claro. E eu até acreditava, mas eu não conseguia sentir essa tristeza. Eu falava, gente, eu devo ser muito, Eu até muito acreditava, era, ruim. Porque eu acredito que ela tá falando isso, mas eu não consigo sentir culpa, eu não consigo sentir que eu fiz errado, porque eu não tava fazendo nada de errado. Mas, enfim, vamos lá. Apaixonei-me por um rapaz do trabalho que não era convertido quando eu tinha 22 anos, mas ele tinha uma boate. Então nos encontrávamos escondidos e ele era apaixonado por mim. Conversei com a minha pastora na época e ela disse que se ele quisesse ficar comigo, deveria vender a boate. Gente, dá o dízimo. decídio. Ai, meu Deus, me tira Quando falei com tudo. ele ficou indignado e disse que era apenas um meio de sobrevivência. Enfim, nos separamos com muita dor, sofri demais, tive depressão. Eu o culpei por não se livrar do negócio para ficar comigo. Hoje entendo que ele tinha razão. Ao mesmo tempo, me senti aliviada por ter sido liberta dessa armadilha do diabo. É, e No o caso, pior é que ainda dá se essa sente- falsa Aham. sensação de libertation, porque você compensa a sua frustração dizendo que você foi liberta. Essa aqui, É um raio, viu? Raios que o partem. gente, é E um aí? resumo assim bom. Depois disso, em cima de uma profecia, me arrumaram um marido. Sentia carinho por ele, mas não amor. Tinha 24 anos e ele 30. Ele só queria alguém, não necessariamente eu. Então nos casamos e eu me sentia na obrigação de fazer a vontade do Senhor. E se casar sem amor era o preço que Olha eu deveria só. pagar para ficar naquela igreja. Deixa eu parar aí. Escolhida por Deus, a mais especial de todas do mundo. Menina dos olhos de Deus, blá, 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 blá. A Eu von- estaria disposta a pagar. Cacau, deixa eu parar Para um aí. pouquinho. A vontade de Deus na profecia foi para ele, para a pastora que deu, mas Deus não confirmou isso dentro dela, né? E aí... ela Ah, mas não acha- existe esse negócio de confirmar dentro dela, não. Não, A pessoa não diante sabe. Então do- foi pra ele, talvez. A pessoa porque nem também- sabe o que é dentro dela. Não, eu tô Entendeu? lembrando É tudo que pra o fora cara que dela. falou assim, É. pra mim que Deus tinha falado que eu ia casar com ele. Até ontem Deus não confirmou comigo, sabe como? Aí, gente, eu vivia nesse pra mim isso é um laço que a igreja faz. E eu vivia nesse laço aí, já tinha largado as boates, porque eu adorava dançar, eu já tava meio nesse esquema dela aí. Aí o cara chegou e falou, ó, o Senhor falou que você vai casar comigo. Eu falei, caraca, velho, Deus é pai ou ele é padrasto? Porque eu olhei pro cara e eu não tinha... Nada. Eu não tinha. Ele falou, mas Deus falou e tal. A igreja inteira acabou comigo, gente. Verdade. A mocidade, eu era presidente da mocidade, aquela confusão toda. Porque você E- não queria casar Porque com eu o não cara. quis casar com ele. Que Deus nossa falou que igreja ia casar. travessia. Que Só Deus esqueceu falou, de te você tá avisar, né? desobedecendo a Deus? Eu falei, aqui, Mas ó, por que, que vamos você combinar. não deu contra-ataque? Vou Acho que ensinar não pra era tão você que ainda não inteligente quer assim. sair dessa igreja aí, não sei por causa de quê. O contra-ataque é o seguinte, você no dia seguinte diz o seguinte, mas Deus me falou que me elegeu para escolher a substituta. Ai, eu não era inteligente assim, Adriana. Eu Porque, só rapaz, cheguei tem e que ter falei... um contra-ataque Não, na hora. Eu falei, Deus não falou comigo. Vocês vamos combinar então, até eu apaziguar todo mundo, né? Que eu tinha muita amizade, né? Com eles e tal, e eu não queria magoar ninguém, eu tinha esse defeito. É. Eu ainda tenho, mas Deus está me libertando. Graças a Deus. Mas eu não queria magoar ninguém, aí eu peguei, nem ele, eu gostava dele, mas eu não queria casar com ele. Eu falei, olha, vamos combinar o seguinte, quando Deus falar comigo também, você como entendeu ele até- falou com você, que eu vou ser sua mulher,
Aí a gente conversa de novo. Você não falou, enquanto Até isso, todo dia ajoelha no milho e vai pedindo a Deus e confirmando comigo. Assim, que era pra casar com ele, né? Aí teve um monte de problema. Então, assim, é complicado. E ela, pelo jeito, ela casou, né? Ela casou. Casou, gente. Vai, Casou, Vamos casou escutar o virgem. restante da conversa, mas é complicado. E ela tá aqui continuando. Enfim, casei-me virgem com um homem que não amo, que vive num mundinho dele. É super egoísta, não me ama. É conveniente para ele estar casado comigo. Resolvo tudo em casa. Tem um monte de super-herói agora, né? Esse é o super o quê? Super egoísta. Pois é, também, né? Vamos ver mais aqui. O Tem os meu bate netinho vai egoístas. fazer aniversário agora, dia 27, mas ele vai comemorar dia 24. Eu acho que eu vou de super egoísta. Que tal? Vou de fantasiada de super egoísta. Você vai de quê, Karine? Bate, assopra. Morde a sopra. Vai lá. É conveniente para ele estar casado comigo, porque eu resolvo tudo em casa. Sou conexão dele com o mundo. Esse não está entre aspas, tá? Porque já há 8 anos ele está afastado do trabalho por questões de depressão, transtorno bipolar. O que, sinceramente, já foi muito grave, mas no momento nem tanto. Se fechou no mundo dele e não tem amizade com ninguém. É rude. Mais um ponto aí pro super-herói, tá? Me sinto uma colega de quarto. O sexo, quando existe, é bom, mas como se tivesse com qualquer pessoa. Não faz diferença para ele. Isso é sentido sem... É só sentido. Sem... Nunca usou a expressão eu te amo ou pelo menos gosto de você. Diz que isso é romantismo tolo, desnecessário. Sempre segurei a onda, embora muito infeliz. Mulher adora ouvir que romantismo é tolo e desnecessário. Com certeza. Né? Sempre segurei a onda, embora muito infeliz, sem romance, sem sentir-me desejada como mulher. Tenho um trabalho bom, sou independente em muitos aspectos, sempre servi na igreja sozinha. Aliás, eu percebo que era meu refúgio, isso sim, uma maneira de fugir da situação. Graças a Deus, em 2005, conheci o site do Caio, já o conhecia e gostava muito dele. Lendo as matérias do site, fui liberta da igreja e desde então minha família se preocupa comigo por achar que estou meio desviada. Mencionar o Caio, então, nem pensar. Me desculpe escrever tanto, mas creio que não dá para entender bem se não explicar. Sinto-me responsável por todos ao meu redor, como se a felicidade de todos da minha família dependesse de mim. Sempre me anulei por isso. Agora eu não aguento mais. Conheci um rapaz de 21 anos que me atraiu e me fez sentir desejada. Isso fez todo o lixo guardado dentro de mim vir para fora. Não aconteceu nada com o rapaz. Aliás, uns beijos. Mas que acabaram comigo, porque pude ver o que estava perdendo. Caí numa depressão insuportável. Emagreci em 2 semanas 5 quilos. Aproveitei a oportunidade de ver que o rapaz me notava por me arrumar melhor. Mudei minhas roupas, melhorei muito minha aparência e meu marido nem notou. Todos esses sentimentos aflorados me fizeram chorar sem parar, todo dia, toda hora, e meu marido nem pergunta por quê. Falei com ele se não estava percebendo que tinha alguma coisa errada comigo. Daí ele respondeu, para de fazer drama e vai fazer terapia. Quero muito me separar, mas só de pensar nisso entro em pânico. Será que vou conseguir lidar com a dor que causarei nos meus queridos? Será que será pior do que continuar engolindo essa minha vida? Que será? Meu Deus, eu estava pensando nessa música agora. Vai, Cacauzinha. E ser suprida, como sempre, pelo amor dos amigos e da família? Não sei o que fazer. Tenho medo de que meu marido não consiga ficar bem sem mim. Embora já tenha me dito, não poucas vezes, que não precisa de mim para viver. Estou enlouquecendo, me ajudem. Será que é possível ser feliz mesmo com a dor que vou causar? Conto com as orações de vocês, se pudesse. Sinceramente, correria para Brasília para ser acompanhada na parte espiritual, pois não tem pastor aqui que poderia me aconselhar. Aliás, talvez tenha, mas eu não conheço. Obrigada, Amanda. Pois é, tem... a Amanda escreve pra gente e tem vários trechos da carta dela que eu considerei importante, à medida que passava, eles passaram na minha cabeça também. Então, mas a primeira coisa que é óbvia é que esse casamento está todo errado desde o começo. Né? Mas
não significa dizer que se o casamento está todo errado desde o começo, você está livre para fazer da sua vida um inferno, na vida de outras pessoas um inferno, a vida de todos um inferno. Então começa por aí. Eu acho, Amanda, que você nos deixou muito sem saber qual é essa família que você fala. Você tem filhos? A gente não sabe. Ela não fala, né? Não fala nada sobre filhos. Filhos é um ponto importantíssimo nessa questão da angústia, porque se fosse só ela e o marido... É né? uma resposta. É uma resposta. Se for ela, marido, filhos, todo um contexto, a gente precisaria que ela se debulhasse mais esse problema dela para a gente. Agora, eu não sei como uma pessoa pode dizer que... Olha só, Amanda, eu sei como uma pessoa pode dizer, tá bom? É uma maneira de falar. Na hora que a gente se expressa, a gente geralmente se expressa mal para dar continuidade à linguagem. Mas fica difícil de entender como uma pessoa pode dizer que o marido é egoísta, um super egoísta, que vai ser minha fantasia, o super egoísta, rude, grosseiro, que diz que pode viver sem você. Isso, ele Não dizer precisa que disso. não precisa dela para viver, é a mesma coisa dizer que você é um zero à esquerda. Esse é o fim da picada, né? Isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Imagina, 20 É. anos casados. Microfone, Ellen. Pode repetir no microfone. Que nunca falou que a ama em todo esse tempo de casamento. Que gosta quer dela dizer, mesmo. Nem que gosta e que acha que isso é um romantismo tolo, quer dizer. Um casamento Que funcional para ele, parece. O sexo com ela, com funcional, qualquer outra absolutamente coisa, funcional. E pelo visto, como ele se entregou à depressão e à covardia, porque eu não sei realmente se esse camarada é um bipolar ou se esse cara está se escondendo na cama. Eu já vi muito homem Muito ter disso. medo da carga de ter que, né, sustentar uma família. Ela e até se coloca esconder. aqui que ele é bipolar, mas que no momento ele tá nem tanto assim, nem tão bipolar assim, entendeu? Pois Talvez a ele gente tenha não, usado. não sabe o estado psicológico dele de verdade. Mas como a gente não está aqui respondendo a ele, e sim a ela, e o que ela vê é isso, a gente só pode responder a ela no que No ela contexto que ela diz, expõe, né, pra no gente. contexto que ela expõe. Então, eu acho muito difícil uma pessoa dizer isto tudo acerca do marido e depois dizer que o sexo é bom. Uhum. Como é que o sexo pode ser bom? Qual é a mulher que acha de verdade um sexo bom quando o marido Essa é rude, criatura toda. nunca disse que a ama? Eu não sei como é que as pessoas conseguem separar uma coisa. e fazer do sexo uma coisa mecânica como beber água. Agora eu estou bebendo água. Tá boa a sua água? Agora foi boa, encaixou direitinho, entendeu? Desceu pela minha glote aqui, sem me boa. engasgar. Tá na temperatura Está boa. na temperatura boa e a minha boca acoplou a este copo. E o que ele está dizendo é que se você beber essa água desse copo, também é a mesma coisa. Ela falou, né? Se for bom, Não importa qual Não, seja. ele, de pra qualquer ele, Ah, não. sim, Não pra importa ele. quem está fazendo. pois é. Então, Mas tá, mas tá tá mais falando focado dela. nela, né? É desculpa. porque, na verdade, ela Esse momento. aceita, né? ou ela consegue separar juntas de medulas, e eu acho que só o Espírito Santo, É. ou tem realmente alguma coisa a mais de convivência, de liga que ela não sabe explicar, mas inconscientemente aconteceu ao longo do casamento e ela não quer nem dar o braço a torcer que aconteceu. Mas Porque- desculpa te interromper. Não, Eu sinto muita essa expressão de culpa nela. Se eu deixá-lo, se eu isso, ele não vai sobreviver, minha família. Será? Ela está numa confusão total. Porque assim como ele não decide nada a respeito da vida, ela parece que a doença está passando para ela. Porque ela disse que está 25 anos casada, é isso? 21 anos. 21 anos casada e está com 45 anos. Não, peraí. É 45 anos. Ela tá com senhorita. 45 anos, mas não é 21 anos casada, não. 21 anos é o rapaz que ela conheceu. Ah, é? Tá. Esse aqui é só um... Podia ter a idade do casamento dela. Tinha 24 Ela quando ele casou aos conheceu. 24, mais ou menos.
Pra mim, Tem quer dizer, 45. Ela eu- já sabe quantos anos ela tem? 45. 45. 45 E a- anos. É muito tempo de casado, assim, uns 20, mais de 20. É, isso eu mesmo, tive a ela tá impressão casada, de que desculpa, era. fui eu que confundi as bolas 21 aqui. anos de 21 casado. anos também, são 2,21. Quer dizer, esse miliante que ela conheceu tem o mesmo tempo de casado Não, mas que ela isso tem com o aí, marido, é isso aí era questão de tempo, né? Você casa sim. Essa é uma outra questão, Né? porque você fica Ia guardando as acontecer. coisas no armário, bota lixo, bota lixo, bota lixo, bota lixo, bota Olha, lixo, vulnerável. você vai conseguindo fechar a porta, vai ter um dia que essa porta vai escancarar e o lixo vem para fora. Então, uma pessoa com uma carência como ela estava, sem se sentir amada, Ela vem de um Nem histórico que desejada, ela se nem sentiu, desejada. de repente, né, encontra esse, que é a profecia. Que pega não- um humilhante de 21 anos, Aí que não de- tem compromisso com coisa nenhuma, que está livre de tudo. É fácil também para esse humilhante dizer para você que você é maravilhosa. Ele não vive com você o dia todo, É. ele não está com você. Eu acho só o seguinte: É seu uma casamento. armadilha grande, né? Assim, Hã? é uma armadilha também da vida muito Ela grande. tem que ver o seguinte: essa idade, 45 anos, é uma idade XYZ, É. né? 40, 45, aí que explodem todas as A frustrações. idade da loba, A pessoa vê a idade da loba. Loba correndo do perigo. loba, Que ela olha para frente e agora vem os 50, os 50, os 60, os 70. E aí é agora, aí dá aquela fliceta geral e fala, eu tenho que mudar, tenho que fazer uma guinada Tô na minha perdendo vida. tempo. Eu estou perdendo tempo aqui. Aí arruma uma total miragem. Que é esse garoto é uma né? miragem de 20. Não que ele seja especial, muito pelo contrário. E nem é por água de idade miragem. dele, é por ser. Na hora em que que ela separar do marido para ir para. É óbvio que esse menino nem vai assumi-la, nem ela vai assumir. Eu sei que foi um evento de verão aí. Ela não deixa Né, as explícito, águas de assim, março tá que passaram. vivendo essa história com ele. Rolou uns beijos, ela se sentiu Rolou culpada, uns não beijos, diz o que mas tem. ela viu. E ela deve ter quase Ela não morrido pode ter de visto culpa. pelos Não beijos deve o que ter. ela tem perdido. Ela falou isso. Ela tem perdido. O que ela tem perdido é o que ela tem perdido nesses 21 anos. E não o que esse garoto ofereceu para ela. Então ela não pense também que vai sair deste casamento e vai encontrar um mundo promissor, que ela vai encontrar agora o ente amado que ela sempre esperou. Pode ser até que ela seja muito mais infeliz do que ela está agora. Tá? Isso não é nenhuma profecia. Não estou jogando em você nenhuma maldição. Eu só queria mandar a real para que você caísse na real e visse a verdade, fizesse a sua escolha em cima de uma coisa concreta. Porque as coisas não são tão fáceis assim, entendeu? Então, bota sua cabecinha no travesseiro, pede ao Senhor Jesus para te encher de discernimento acerca do seu próprio sofrimento, porque eu acho que você está confusa até naquilo que te incomoda mais. O que é que te incomoda mais? Um marido com depressão bipolar em cima da cama, não é possível que ele, a não ser que ele seja um homem que viva de rendas, não é um homem que forneça sustento e segurança para a família. Será que você ficou cheia disso também? Será que se ele tivesse empregado, ganhando dinheiro, não seria uma compensação que você passaria mais 21 anos do lado dele? Não sabemos. Você tem que fazer certas perguntas nuas e cruas para você mesmo, porque você está cheia de dúvidas. Se você escrevesse para a gente dizendo assim, olha, eu sei que eu vou ter uma libertação, eu sei que eu já sei que você só ia estar querendo uma força nossa. Acontece que você está querendo quase que uma outra profecia na sua vida e isso, eu tenho temor de Deus para fazer. Ninguém aqui tem o direito de chegar para você e fale, olha, realmente, seu marido é um cancro mole, se separe, viu? O que é um cancro mole, coitado, ele está sendo mesmo. Agora, daí a você achar que vai se encontrar e ser mais feliz, você primeiro teria que dizer qual é a condição, qual é a idade dos seus filhos. Quanto que essa família, não que você esteja escravizada a isso, de forma alguma, mas é para que você possa projetar as suas perdas, para que você saiba, quando você tomar uma decisão, o que esta decisão vai trazer de consequência de sofrimento na sua vida, de fato. E que ela não vai tapar um monte de frustrações que você acha que, em decidindo isso, vai tapar. Se você me dissesse assim, olha, eu não estou suportando, quem gera todo o meu sofrimento é a presença do meu marido.
Se eu sento do lado dele na cama, meu corpo todo começa a estremecer de rejeição. Aí eu falaria para você, filha, Deus te chamou para paz. Fala para ele. E não é a nada ele pessoal. também, né? Porque Agora, ela dizer que o sexo quando rola é bom, Isso me dá a impressão que ele é um tapa-buraco ao pé da letra. ela precisa botar a mão na... Você precisa um realmente, usando nós vamos o orar outro, por né? você, mas no sentido de pedir ao Espírito Santo que revele da sua caixa preta aquilo que precisa ser revelado, porque isso está quase como um desastre de avião. Adriana, A gente precisa abrir essa caixa agora, preta ela dela. não tem um medo aí de tomar uma decisão pelo que vai causar nas Mas pessoas? graças a Deus ela ainda reside nela esse medo. É, né? Porque muitas vezes, com 40, 45 anos, a pessoa olha para o lado e enjoou do Joga marido, tudo. não tem, Chuta não mesmo. tem consciência, não avalia as consequências do que é, acha que vai ser muito felizinha, livre, leve, solta, e o mundo não tá para peixe, nunca esteve, mas está piorando cada vez mais. O amor está se esfriando em todo o coração, fé também não está, nada está aparecendo, homem não está, nada está... Então, filha, se este lugar onde você está te infelicitando a ponto de você ficar doente, saia dele. Mas se os que será, estão maiores do que isso, você precisa do discernimento do Espírito Santo. E isso, filha, em toda a minha humildade, eu não tenho para te dar. E nem tenho esse conselho para te dar. E seria completamente arbitrária se chegasse agora e dissesse para você, separa porque a barra está pesada. Porque pela toada do seu e-mail, eu acho que ou você explica para a gente, abre mesmo tudo, e a gente vai ajudando a você, porque isso é um processo, essas coisas não podem ser como receita de bolo. Você já viveu 21 anos nessa situação. Custa esperar mais um tempo debaixo de oração para ver realmente o que Deus vai tirar dessa sua caixa preta? O que Deus vai falar a você? Ou será que você realmente está protegendo, sei lá por que, essa situação? Tem tantas coisas que podem estar acontecendo que nós vamos... Pode contar com as nossas orações, Amanda. Nós vamos estar orando por você, por esse seu contexto. Eu só peço a Deus agora que contenha essa situação para que você não tome nenhum passo errado. Nem que você procrastine, se for o caso, a decisão de sair, por medo. E nem que você se antecipe a paz que excede a todo entendimento e que é o árbitro nos nossos corações e que vem da parte de Deus para que a gente tome as decisões. Então, querida, muito antes de querer ficar em cima do muro com você, eu não quero que você tome a decisão errada e nem ser partícipe de uma decisão errada da sua parte. Então, em nome de Jesus, vamos orar, vamos dar tempo ao tempo, escreva para a gente novamente, nós vamos orar em cima dessas novas informações que você nos trouxer e tenha paz em Deus. Você já esperou 21 anos? Tenha paz de esperar mais algum tempo, até que você saia disso fortalecida ou fique nisto fortalecida, mas que a paz de Deus te cubra e você não se sinta mais angustiada, porque realmente Jesus nos chamou para a paz. Que Deus, já estou para a paz. Que em nome de Jesus você seja abençoado. Amém. Adriana, e assim, eu não sei qual que é o lugar da Amanda em Deus nesses 21 anos, né? Mas assim, ela casou por uma profecia. Olha, Ela não foi, adianta, né? desculpa só te interromper, não é por nada não, porque senão eu vou me esquecer aqui de uma Não, coisa tranquilo. que foi importante que ela disse, que parece que a gente passou batido por essa coisa. Olha só, leia meus lábios. Você e a maioria dos cristãos passaram pelo mesmo massacre de igreja que você, pelos mesmos enganos, Profetada. tentaram agradar a Deus de várias formas, mas com zelo, porém sem conhecimento nenhum. E zelo associado à falta de conhecimento da palavra e da vontade de Deus cria desastres na vida da gente. Agora, não adianta a gente ficar olhando para o tempo da ignorância. Não adianta a gente se pegar também no tempo da ignorância para fazer uma outra ignorância depois. Não adianta. Não é porque esse casamento seu foi mal casado que agora você precisa estuprar até o seu presente e o seu futuro. Porque você não sabe. A gente não sabe do coração de Deus. Só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus
E se você estiver em linha com os pensamentos de Deus, verdadeiramente desejando de todo o coração, Ele há de te revelar o coração dele. Então, não chore pelo leite derramado, mas pense que Deus te ama, apesar de todos esses erros, e te ama ao ponto de não querer que você, daqui a mais tempo, fale, ah, meu Deus do céu, tá vendo? Morte, né? Pra que eu fui fazer isso? Você, por favor, podia continuar do ponto onde você parou? Não, que mesmo ela passando por tudo isso aí, de profecia, não sei o quê, a responsabilidade da escolha é dela, né? Claro. Isso E ela tem que foi saber. dela, ela tem Claro. que saber que foi dela. Claro. Por mais que a igreja envolva, Claro. ela escolheu. E que agora a responsabilidade também está com ela, Claro. né? E Sem dúvida. às vezes ela querendo uma outra, usando assim a sua fala, né? Querendo uma outra que fale, que conduza, mas assim, a responsabilidade da escolha é momento- dela. E outra coisa, Mas isso Deus quer dela. Então, Ela, Deus não tira quer isso que ela da gente. comece a enfrentar a própria e Deus alma não e a tira vida. isso da gente. De jeito nenhum. Não tira, gente. No Deus termo não que ela tira. usa aqui é que ela se sentia na obrigação de fazer a vontade do Senhor. Aí ela Então, vai em casa. mas não era mesmo. Deus, Então ela tem que É igual passar a responsabilidade dos Só filhos conhecerem a Deus através da professora tudo da bem, você escola pode dominical. passar e tudo, mas Deus volta para Ou você. do colégio né? cristão. Ou de qualquer Deus coisa. volta para você, ele não passa. Não, ele não passa. Ele devolve e fala aqui, ó, a Boa, escolha Aninha. foi sua. A escolha foi sua. Então, esquece a profecia. Então, ó, isso é libertador. Fui eu que escolhi. Isso é crescimento. O Fui eu problema é que Maturidade. crescer Fiquei dói. 21 anos, fiquei. Eu também fiquei. Mas a escolha foi quem? Foi mim. Eu tive um monte de processo, fui e tal. Mas a escolha foi minha, eu não tenho que passar isso pra ninguém. Ah, porque ele era assim ou a outra era assada. assumir o que fez. Eu fui. Isso é libertador. A partir do momento que eu trago pra mim, eu consigo ver o que mais que eu quero pra mim, então. Né? E outra pergunta que ela teria que fazer também é se essa dor que ela atribui aos parentes, à família dela, não é uma dor que ela vai se sentir por fazer, Por perder. por ser julgada. Tem tudo isso. Ela tem que ver tudo isso com sinceridade. Portas adentro em minha casa terei um coração sincero. Ela tem que ter sinceridade com Deus agora. E porque a gente sabe nesse processo que quando a gente decide que o negócio está De brabo dentro pra mesmo. fora, você não... Olha, Ó, não tem pastor não que tem. segure, não tem na Profecia, você, não nada tem que não venha. profecia, Não não tem tem. tia, Quando nada. chega a hora de você tomar uma decisão dessa, de romper um É de casamento dentro tão pra longo, fora. é assim, rápido. Não tem que será. Você até ora para que todas essas consequências sejam minimizadas, mas você está sentada em cima da decisão, né? E não na corda bamba. É verdade. Eu acho que isso que você falou, que a Adriana falou, sobre dar nome às coisas, é importantíssimo. Um dia eu conversando com um amigo e ele falou que ele só se sentiu liberto na medida que ele fez um propósito de todos os dias, ele separava um tempo para conversar com Deus e ele ia pontuando cada um dos sentimentos dele, cada uma das frustrações, porque a partir daí Deus foi tratando na vida dele. Então, como ela atribui sempre muito a culpa a outras pessoas, né? Como assim, eu sou tão generosa e eu abri mão da minha vida inteira pela felicidade dos outros. Eu acho importante, assim, Boa. que ela seja sincera com ela mesma. Até que ponto ela se escondeu atrás também dessa generosidade Muito para boa. que ela legitimasse algumas carências dela, enfim, porque senão é isso que a Adriana colocou, ela corre o risco de tomar uma atitude e não aguentar o tranco depois da atitude que ela tomou. Então, acho que antes de mais nada é se colocar diante de Deus quais são as reais frustrações dela, as reais necessidades, as reais carências, e a partir de então tomar uma decisão. E que essa decisão não seja pautada nos outros, na felicidade dos outros, porque Deus quer a felicidade dela também. Eu acredito assim, né? Claro, eu também creio assim. É isso. É isso aí. Eu acho muito boa a sua intervenção, porque esse é um outro problema que estava mascarado no meio da cartinha dela, que é a coisa dela sempre viver em função dos outros, né? E tá sempre sonegando a si né? mesma a Sacrificando. felicidade, sacrificando, né?
Ela coloca Então, muito isso. isso tem um pouco de ilusão aí. Não que eu não acredite que virtuosidade, pelo amor de Deus, é claro que sim. Mas a gente tem que ver se isso não está escondendo, né, alguma coisa aí nessa caixa preta, como eu chamei. Então, foi um ponto E mais, super depois importante. que ela viver sem isso, aí é outro chão que ela vai ter que... né? Pois é. Porque aí ela Eu não só tem mais espero o que outro para ela viver, ela vai ter que viver a vida dela. Cara, isso aí. E aí quem ela vai daí- chamar de super egoísta? Já que aí você vê que o que ela falou tem muito a ver com como ela denominou o marido, né? Eu sou a super generosa. Ele é o super egoísta. egoísta. Um alimento. E não outro. duvido que seja, mas ela precisa ver Onde se ela de está, fato onde ela tá nisso. se abrir mesmo a caixa preta, se vão estar lá esses. Senão, às Nessa vezes, ordem. ela fica liberta disso e ela vai precisar de outro desse para ela se alimentar, porque você cursar o próprio caminho, depois de ter vivido anos em função de outros, só Jesus na causa mesmo. A mutilação Né? do divórcio é uma coisa que a gente só faz se gangrenar o corpo inteiro. Se não, Só se for assim, ó, eu saio porque senão eu morro. se eu não, eu morro. Se gangrenar o corpo Foi inteiro. isso. Eu vou sair, senão eu morro. Aí você faz amputação. Porque, caso contrário, Caso contrário, filha, muito duro. mudar de estádio, ficar mudando de campo enquanto o jogador A que minha não sabe luta jogar. Não adianta o antes- jogador que não sabe jogar, pode mudar do Pacaembu, sei lá como é que é o nome, pro Maracanã, do Maracanã pro Mineirinho, do Uma Mineirinho várzea, pro pro Vai futsal. continuar chutando fora do gol. É ou não é? Uma questão eu acho que é primordial para ela levantar aí é o porquê dessa necessidade, dessa generosidade extrema. Para Exato. com o marido, para com os outros, por Com a que ela igreja. precisa com a igreja, Sempre foi por que ela assim, né? precisa agradar todo mundo e se desagradar, né? A Então felicidade assim, dela tá gritante. E uma né? igreja que eu não entendi bem, que ela continua servindo. Ou eles saíram? Não chega- ela vai não. sozinha, ela faz o trabalho da igreja, ela Ela faz- continua, de alguma forma, ligada à igreja. E que ela coloca sendo a igreja. Mas isso aí também é um comportamento aprendido, né? Às vezes ela nem tem noção que ela foi vivendo. É porque ela, como ela coloca, ela se Olha, converteu quando a aos gente 11, fala viveu sobre sempre igreja dentro da aqui- igreja, fazendo tudo pela igreja, em tudo, em prol da igreja, tudo, toda a vidinha dela. Quando a gente fala Construída. igreja aqui, a gente faz já aquela diferenciação, é bom a gente explicar para quem está nos ouvindo, que porque a gente já está tão familiarizada com essa linguagem, né, de igreja com aspas. A igreja com aspas, que a gente chama, é essa igreja que prega a religião e não a Instituição, né? Jesus, o evangelho vivo. Agora, tem muitas igrejas sem aspas, né, porque a gente não tem nada contra o ajuntamento de pessoas em torno do nome de Jesus. A gente só dá força. A gente só ora para que um lugar desse seja abençoado cada vez mais e que o pastor seja encharcado da revelação do Todo-Poderoso. Agora, o que a gente não pode é deixar essas igrejas, com aspas, fazerem tantas feridas em nome de Jesus, porque, filhos, vocês que têm aspas, estão separando os homens de Deus. Né? Não estão religando coisa nenhuma. O religário aí ficou lá no... Perdeu muito tempo. É. Não, e é só esse relato, né? Recorrente. A gente Que a gente conversa recebe isso disso. o tempo todo. A gente machucada, a gente machucada. No programa a gente anterior, doente. por exemplo, a Ana, né, comentando a respeito das situações dela por ser divorciada, não casada, não sabe, separada. Essa condição em que a igreja te coloca o tempo inteiro. Vai lá pro quadradinho, nesse sentido. O banquinho de Né, trás. vai pro banquinho, senta ali no banquinho. Olha, já- a estatística hoje em muito dia é outra, triste. mas eu sei que 7 mil não dobraram o joelho a Baal. Né? Com certeza. Com não certeza, falam, né? graças a Deus. Então, a gente precisa fazer muita distinção aí, para a gente também não ser objeto de espada nem de ferida, para muita gente que está fazendo realmente o serviço de Jesus. Com certeza. Vamos aqui para um próximo. Americana. Olá, Adriana. Assisto seu programa e também um Papo de Graça. Louvo a Deus por sua vida e também pela do Caio. Vocês têm sido usados por Deus para abençoar a minha vida. Amo vocês. Pois é. Bonitinho. Deixa eu Obrigada. contar um pouco quem sou eu. Tenho 35 anos, alcançada por Jesus há 11 anos, glória a Deus. Amo missão, amo servir ao Senhor,
Amo a palavra do Senhor. Já tive namoros sérios, fui noiva 2 vezes, com homens que conheci na igreja, mas eram joio no meio do trigo. Eram simplesmente frequentadores da igreja. Glória a Deus, porque meus olhos foram abertos pelo Senhor e terminei. Descobri coisas absurdas sobre eles, coisas que nem vale a pena dizer aqui. Não é objetivo, mas só para que vocês entendam. Um tinha perfil de site pornográficos. Outro tinha negócios ilegais e usava drogas. Inclusive está respondendo a processo criminal. Mas enfim, Deus em sua infinita misericórdia me livrou, porque eles mentiam para mim, usavam máscara. E eu, como não minto, como sou muito sincera, nunca imaginei que eles estavam mentindo para mim, nunca mesmo. Glória a Deus, passou, o Senhor curou. No início do ano tive um namoro curto, mas intenso e profundo, porque foi um amigo de muitos anos. Ele era muito temente a Deus, era um menino que todas da mocidade presbiteriana sonhavam em namorar. Aí, depois de 10 anos, reencontro com ele. Nesse período, ele desviou-se, afastou-se de Deus. Mas assim, mesmo assim, aceitei o namoro por lembrar do meu amigo exemplar de 10 anos atrás. Nosso namoro estava perfeito. Viajávamos juntos, aí do nada, sem motivo aparente, ele terminou comigo. Disse que eu era a mulher mais casável que ele conheceu, mas ainda não era eu. E também ele não estava pronto. Sofri muito, muito mesmo, porque aparentemente estava tudo perfeito. Aí um dia, em um segundo, ele mudou a fisionomia e terminou. Foi muito bom porque pelo menos foi honesto comigo. Como amo muito ao Senhor e sei que Ele está no controle da minha vida, eu me recuperei. Assim a dor passou, mas o trauma não. Por mais que eu ore, que eu faça jejum, o medo não passou. Cansada com falsos crentes, hoje namoro um homem muito bom, íntegro, honesto, que me respeita, é carinhoso comigo. O grande problema é que eu tenho medo, fico angustiada por nada. Qualquer coisinha é motivo para eu ficar triste e pensar em terminar o namoro. É uma dor muito grande, difícil de explicar. Chego a sentir dor física. Ontem, inclusive, chorei e orei muito no culto, pedindo para Deus uma resposta. Será preciso tratamento com um psicólogo ou um psiquiatra? Se eu tivesse certeza, eu faria sem problemas. Meu namorado não é cristão, mas tem mais de 3 meses desde o início do namoro, que ele tem ido à igreja comigo e tem gostado muito. Ele é extremamente calmo e compreensivo, até demais para o meu gosto. Tudo para ele tá bom, tá ótimo. Aí eu, como uma mulher, assumo que queria que ele demonstrasse mais os sentimentos por mim. Sei que isso é uma coisa minha, coisa de mulher insegura. Sabe, todos aqueles versículos sobre ansiedade, medo? Então, sei muitos de cor, mas me sinto tão pequena, tão limitada, tão fraca, que não consigo me alegrar em Cristo, mesmo sabendo e crendo que Paulo nos diz para nos alegrarmos no Senhor. Eu sei que Deus é comigo, sei que Ele está no controle, sei que Ele me ama, que me escolheu, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas por que a dor não vai embora? Meu sonho é casar, ter filhos, ter minha casa, construir minha família, porque sinto que esse sonho nunca vai chegar. Sinto que a qualquer momento vou ser magoada novamente e que nunca serei feliz ao lado de um homem. Peço ao Senhor para me ajudar na minha falta de fé. Clamo pelo seu bálsamo curador, mas a dor não vai embora. Me ajudem, por favor. Seria possível vocês me responderem por e-mail ou me avisar qual programa, né, que vai? Ela trabalha e aí Viaja, né? tem alguns... Os horários dela não são compatíveis. Ok. Como é o nome dela? Americana. Americana. Pois é, Americana. Você tá traumatizada realmente, porque você, como diz a rapaziada aí, levou 2 tocos. Mas, Americana, no mundo tereis aflições, filha. Você pegou um com um perfil de site pornô, o outro que tomava drogas dentro da igreja. Você podia estar dentro do bar, dentro do seu trabalho. A igreja não protege você. Você não pode dizer que a igreja é uma assembleia de santos. Uhum. Como você não pode dizer que nenhum lugar é uma assembleia de diabos. Fazer isso é querer separar joio do trigo, tanto para o bem como para o mal. Então não é para a questão de ser igreja ou não ser igreja.
tá? Você teve o azar de os seus relacionamentos serem conflituados. E você teve o azar de pegar 2 caras que não tinham caráter. Depois você veio para um namoro com um cara que você já conhecia há muito tempo, que era seu amigo, que você estava gostando, que você apostou todas as fichas. A gente não deve botar essa coisa de todas as fichas. O que eu quero dizer com isso é você achar que aquele cara vai bancar a sua felicidade. Primeiro, porque ninguém fora de você vai fazer isso. E nem consegue fazer isso, bancar a sua felicidade. Não vai. Não é porque você teve 3 experiências que para você foram desastrosas que você agora tem esta sina. Você tem esta sina por um problema psicológico de insegurança, que aí, respondendo aquela sua pergunta, eu diria a você, sim, eu acho que no seu caso eu procuraria um psicólogo. Eu acho que você está precisando separar o joio do trigo na sua própria cabecinha e no seu próprio coração. Porque a gente só pode fazer esse tipo de julgamento conosco mesmo. Conosco mesmo, Jesus disse, julgue-se a si mesmo para que não seja julgado. Então eu acho que você precisa de um acompanhamento psicológico mesmo, sério. Agora, o grande problema de um acompanhamento psicológico é achar o psicólogo. Porque até em consultórios de psicólogos, você pode ver caras manipuladores que querem se aproveitar da paciente. Então, procure uma indicação com gente séria, procure informação na sua cidade, no conselho de psicólogos da sua cidade, e procure uma pessoa séria e disponha a separar uma graninha, porque investimento na gente vale muito. Isso porque você está misturando muito dos seus problemas de alminha com os problemas espirituais. Para que você não prejudique a sua vida espiritual, é melhor que você separe a sua vida. É claro que não dá para separar, um dia você vai entender isso. Teu espírito está intimamente ligado, mas para que você não ponha todos os gatos no mesmo saco e dizer, eu tenho esta sina, eu tenho esta maldição, essa igreja não sei o que lá, Deus não me ama, você precisa saber que você está com alguns problemas e descobrir algumas coisas sobre você mesmo que não vai ser o pastor que vai te revelar. Infelizmente, os pastores, com esta palavra na mão e com o discernimento do Espírito, seriam os melhores psicólogos desse mundo. Mas eles passam essa honra para outros, porque simplesmente eles mesmos não têm o conhecimento de Jesus que eles precisariam ter para suas próprias vidas. Então, em sendo assim, por falta de trabalhadores, como Jesus diz, está faltando trabalhadores, por falta de trabalhadores de Jesus, eu te digo, pague e procure uma ajuda para a sua alminha, que você não vai estar pecando contra Deus por causa disso. Pecando contra Deus, a gente peca quando a gente fica na ignorância, a gente aceita a obscuridade, a gente não pensa sobre os nossos próprios problemas, a gente não quer trazer as coisas à luz, porque tudo que se manifesta é luz. Então, quanto mais verdades você tiver sobre a sua própria pessoa, mais você vai poder se ajudar em amor. Outra coisa que me pareceu bastante curiosa é que você fala que graças a Deus, pelo Senhor, que você sabe até muitos versículos decor não adianta. Porque nós não estamos no programa do J. Silvestre. Você decoração. Eu, por exemplo, se você me perguntar, eu já citei um monte de coisa aqui nesse programa que provém da palavra de Deus. Mas se você me perguntar onde ele está, a minha cabecinha não tem capacidade de te dizer, porque ela não memoriza tudo isso. Agora, na hora que eu estou num aperto, mas na hora vem aquele troço do Espírito me rasgando com a palavra certa para o momento apropriado. Isso se chama intimidade com a palavra e não conhecer a Bíblia de cor. Há uma diferença abismal entre se conhecer a Bíblia e ter intimidade com Jesus. São duas coisas completamente diferentes. E o que você precisa, até para que essa angústia vá embora, é intimidade com Jesus. E não decorar tudo a respeito de ansiedade, porque essa pílula de fora para dentro não vai fazer efeito. Só quando você tiver ela como vida no seu coração. Agora, você diz que, graças a Deus, por causa do Senhor, parará, ela diz aí, você pode ver esse parágrafo, que a dor passou.
E depois de algum tempo ela fala, mas essa coisa não passa, essa dor não passa, essa angústia não passa, porque você já entrou num processo depressivo, de autoestima baixa, de desânimo e de medo. Medo de você não conseguir ter uma pessoa que goste de você até o fim. Você sabe que você pode até entusiasmar, isso é o problema de várias pessoas, entusiasmar alguns por algum tempo, mas não pelo tempo total. Porque você se desconfia de você mesmo. E aí vai um monte de outros, enfim, dos problemas que você pode ter, mas como eu disse, você precisa de um tratamento processual no consultório de um especialista, para que depois você vá se organizando e buscando conhecer a palavra pura e simples do Evangelho de Jesus. Você separar o que são os seus medos, aquilo que é medo, e como é que Jesus vai te responder a isso, para que você ponha a palavra de Deus como prática na sua vida, e não como um decoreba que não te tira da aflição, não tira ninguém do buraco, não tira ninguém da angústia, só cria mais uma culpa por você não estar conseguindo ter fé suficiente para fazer aquilo funcionar. Ora, a fé não é desse jeito. E quando se fala aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, é alegrai-vos no Senhor. É alegrai-vos com a alegria que Ele tem por ter feito tudo por nós. Então é na vitória dEle, por nós, que a gente se alegra, e não com a circunstância ou com a situação que a gente está vivendo. Nunca ninguém entende, pensa que é ficar boba, sublimar as coisas e ficar, estou alegre em Jesus, estou alegre em Jesus. Não, isso é uma certeza lá no âmago, no fundo da nossa alma, de que Ele fez todas as coisas e que apesar do mundo, eu tenho o ânimo de saber que a vitória Ele garantiu por mim, que as bodas estão aí, que o banquete já está posto, que Ele já assou os cevados para mim e que eu nada preciso fazer a não ser descansar nesse Deus que por mim tudo faz. Então há uma diferença de concepção extraordinária que você está precisando dar uma guinada na sua vida e prestar atenção de fato na palavra. Viu, querida? Então, quando se fala alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, né? Você, de repente, transformar a sua situação numa alegria. Ah, eu estou com câncer, que alegre que eu estou. Ah, eu estou com a perna amputada. Ai, como eu estou alegre. Não é isso. É saber que, apesar de você estar com câncer, ele venceu por você e você vai esperar nele. E ele conseguiu. E não tem doutor que dê jeito. E não tem doutor que dê diagnóstico ou prognóstico de qualquer coisa, porque o Senhor já me deu. Porque o Senhor é por mim. Porque apesar disso eu conto com o Espírito Santo na minha vida, com o amor de Deus por mim, e não ter diabo que dê jeito nisso, pela sua fé, pela sua certeza, por as coisas que não mudam. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Amém. O justo viverá pela fé, e o justo não é porque você seja justa, mas foi nesta alegria, é uma das alegrias com que a gente se alegra, na alegria dele, a alegria do Senhor, é que nós somos justificados por ele. Logo, aos olhos do diabo, aos olhos do mundo, aos olhos do sistema, nós somos justos. Está sobre a nossa cabeça, embora nós não sejamos, nós sejamos apenas justificados por ele, o mundo espiritual nos olha e nos vê como justos e tem que nos tratar como justos, se é como justos que a gente tomou posse de que agora nós somos. Agora esta fé só vem introduzindo palavra dentro do coração. Fora isso, não adianta decorar. E outra coisa, você vê como isso não é um problema de estar só ou de relacionamento, porque agora você tem um quarto elemento na sua vida, que é um outro rapaz que está aí, que de tão gostar de tanto, você vê que não adianta também, né? Agradar a todos, nhenhenhé, aquele nhenhenhé, não adianta, porque você não está nem sendo estimulada pela presença dele. Eu acho que estava num tempo de você fazer uma quarentena, você tratar da sua alminha, porque daqui a pouco você já vai estar sentindo dor, por uma dor que você não deveria sentir, porque você nem gosta desse rapaz, mas se esse rapaz te der, sabe aquele movimento de cabeça? Não quero mais você, pronto. Aí você vai se desmoronar todinha e aquele amor que você não tinha por ele vai começar a nascer não como amor. Você vai chamar até de, agora eu já gostava. Não.
Você está impressionada com as rejeições e você está respondendo às rejeições. Então não faça isso. Trate de você. Trate da sua cabecinha. Trate da sua alma à luz do Evangelho. E, por favor, continue assistindo o Papo de Graça, que vai fazer muito bem para a sua vida. Em nome de Jesus, a gente te abençoa. Nós vamos orar por você. E aprenda qual é a alegria que a gente deve se alegrar. Não é alegria com circunstância, é alegria com aquilo que Jesus conquistou para nós. E Ele conquistou para você também. Amém. Ok, hoje a gente não vai poder fazer o fim da picada. Que pena. Você tem? Eu tinha. Então fala o seu, que Não, parece era ser só- muito bom. Não, era só das máscaras que eu fico vendo das pessoas, né? E eu acho o fim da picada as pessoas se mostrarem como não são para serem aceitas, né? Queridas, para estarem no nosso aconchego. Eu só não sei como é que elas se consolam em que não gostem delas de verdade, gostem Pois da máscara. É uma coisa impressionante. Porque eu não sei porque que esse raciocínio também vai bom. Não é que comigo que gostam daquilo que eu represento, né? represento. Que a gente, Aí eu não sei como é que isso satisfaz as pessoas. como é a coisa que assim a gente mais vê e a verdade de quem a gente é tão melhor, né? Pô, Então assim, eu gostaria de pedir que Ainda essas pior pessoas que ela seja, é melhor do que uma muito máscara. melhor do que a que invenção. você é. E o que você é aceito por Deus. Não tem coisa melhor. acabou. Então, acabou. Com entendeu? essa palavra- Tira a máscara e se mostra sendo quem você é. Então, é só um pedido. o fim da pequenininho. picada da Cláudia virou o nosso, graças a Deus, Amém. geral. Amém. E nós amém, terminamos amém. com esta palavra. Repita essa última frase, por favor, e termine o programa. Já me deu a sua Já deu a minha esclerose. com Que certeza. você falou que o melhor. Você é quando você tira a máscara. Pronto, gente, tá aí repetido. Exatamente. Está repetido. Gostamos muito. Tenho dito, hein? Tenho dito. E com essa palavra gostosa da Cláudia, nós mandamos um beijo no seu coração. Pedimos ao Senhor Jesus que fique onde você está. Tire essa sua angústia pela verdade, pelo caminho e pela vida que Ele é, e não por ilusões, e não tapando ilusões com mais ilusões, mas de jeito nenhum, porque o tempo é curto. Então busque o Senhor enquanto a gente pode encontrar. Amém. Um beijo grande no seu coração e até o próximo programa. Amém. Paulo,